Eu cumprimento os amados e amadas com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 27 de janeiro de 2014, exatamente 21 horas e 35 minutos. Está lançado o desafio: eu não me envergonho do Evangelho. Pelo contrário, não devemos nos envergonhar, né? Devemos cumprir com uma das palavras do Senhor que está nas Santas Escrituras, né? Para nós irmos e pregarmos as boas novas, o Evangelho para toda criatura, né? Então, você não precisa ser pastor, pastora, né? Para isso, basta amar ao Senhor e gostar de falar da palavra dele, né? Estudar a palavra dele. Então, o desafio está lançado, né? E eu não me envergonho do Evangelho. Então Deus, eu não, né? Deus, ele me deu uma palavra esses dias, assim, no momento assim, sempre Deus dá para nós aquela palavra que nós estamos passando no momento. Espero que sirva para algum irmão, irmã que, né, ouvir esta palavra também, porque apesar de ser um desafio de estarmos lançando nas redes sociais, né, nós não envergonhamos do Evangelho. O objetivo maior é o quê? É passar a palavra do Senhor e mostrar esse Deus maravilhoso que nós servimos, né? Então o objetivo maior é este. Então eu creio que essa palavra tem sempre um propósito, né, de Deus para a vida de muitos, né? Então o que Deus me deu foi o livro de 2 Crônicas, né? Capítulo 20, que foi na época do reinado de Josafá, rei de Judá, né? Então eu vou ler para os irmãos e as irmãs o capítulo 20, né, do versículo 1 ao 37, tá? E vamos ver o que Deus assim ele vai tomando para mim estar passando para cada um que ouvir esta mensagem. E sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Bom, eu gosto de ir lendo e já assim, né, indo falar o que Deus toca assim nesse pedaço de leitura. Que Josafá era um homem temente a Deus, né? Foi um rei muito temente a Deus, que ele fez uma revolução na época dele, que o povo do Senhor estava perdido de novo, idolatrando, né? Adorando aquelas imagens, e ele fez uma revolução no reinado dele, né? Ele colocou o nome de Deus acima de tudo e conseguiu colocar para o povo a importância de adorar o único Deus, o nosso Criador, né? E então, o que até aí mostra? Josafá, ele temeu. Então não é porque nós somos de Deus, não vem sobre nós um temor. É natural. Então se isso vier sobre você, faça igual Josafá. Pôs-se a buscar o Senhor. Nós buscamos já, nós somos de Deus, mas quando vem uma peleja, nós devemos confiar em quem? Esperar em quem? Naquele que a gente já confia. Porque Josafá, ele já confiava em Deus. E ele pôs-se a buscar mais e apregou um jejum a todo o Judá. Continuamos então agora no capítulo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações?
Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Então ele orou já afirmando, já crendo, né? E essa é a importância, né? E aí nós vemos que ele se pôs na casa do Senhor, né? E juntou a congregação. Então aí a união dos irmãos, né? A importância de estarmos congregando com os irmãos, porque quando nós estamos com alguma dificuldade, algum problema, nós dependemos da oração, temos que ser humildes, né? Nos juntarmos à força dos irmãos e orarmos um pelos outros, assim como Deus sempre nos ensinou, nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo sempre nos ensinou, né? Orarmos um pelos outros. Então você vê que Josafá, ele agiu dessa maneira, ele se pôs, Josafá, em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, né? Então vamos continuando aqui no versículo 7. Porventura, ele continua dizendo, né? Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, e diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. É interessante aqui que ele está conversando com Deus, relembrando que o povo antigo, né, quando Deus deu a terra prometida, o que Deus prometeu. Então ele está lembrando a Deus, ele fala com Deus, relembrando, como um pai. Nós que somos filhos, quando vamos falar com nossos pais, nossas mães, nós agimos assim, com naturalidade. E assim que o Josafá, porque ele era um homem que temia a Deus, ele tinha o conhecimento de Deus, né? A importância de nós estarmos na presença de Deus e ter conhecimento de Deus para, na hora que vir as pelejas, sabemos resistir o mal. Porque não esquecendo que nós somos de Deus, que não poderá vir pelejas contra a nossa vida. Continuando agora no versículo 10, tá bom? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, você vê, né? Vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. É um povo que na época, quando eles vieram do Egito, eles não foram lá, entendeu? Na terra dos Amons, nem do Moabe, nas montanhas de Seir. Eles permitiram passar Israel, né, que vinha da terra do Egito, e um não destruiu o outro, eles ficaram na paz, né? Mas agora, qual que seria a paga, né? Deles se fortaleceram esse povo e vieram contra o povo de Deus, né? Que no capítulo 11 nós vemos: eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora de tua herança que nos fizeste herdar, né? O pago deles, né? Então, um povo assim, a gente tem que tomar cuidado com pessoas que esperam para dar o bote, né? Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Josafá está fazendo uma pergunta para Deus. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, às vezes nós somos filhos de Deus e tem pessoas no mundo que são mais fortes do que nós, que não servem o nosso Deus, o mesmo Deus que nós servimos, mas eles são mais fortes. Mas eles podem ser mais fortes aqui na terra. Mas no espiritual, o Deus que nós servimos é muito maior, veremos porquê, né? Aí continua no capítulo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor,
como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha que importante a união, né? Até os filhos, as mulheres, todos juntos, né? Na hora da dificuldade é muito importante isso, esposas, maridos, filhos, se juntem na sua família, orem junto, amem, né? Creiam juntos, porque senão a peleja fica complicada, né? Porque o Deus, ele gosta dessa união, do amor, né? Isso está no versículo 13, tá? E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Natanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, irmãos e irmãs amadas, aqui está claro que quando vir uma peleja, nos entregarmos realmente ao Senhor, a gente já vinha de um caminho andando na presença do Senhor, para que temar? Creia em Deus, como Deus disse aqui, né? E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, né? Deus falando, assim o Senhor vos diz: não temais, através da boca dos profetas, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Qual seria a multidão hoje na nossa vida, né? Um problema familiar, um problema sentimental, falta de emprego, falta de dinheiro, né? Ou algum problema na saúde, poderia ser essa multidão, né? Na tua vida nos dias de hoje. Mas se você confiar em Deus, a peleja será de Deus, né? Ou pode ser algum problema que você venha enfrentando, realmente uma peleja contra alguém, né? Mas não que esse contra alguém é você ser inimigo de alguém, né? Mas uma pessoa mal agradecida, perversa, né? Vir contra a sua vida, sim, né? Você sendo uma pessoa honesta, direita, trabalhador, e vir essas pessoas que querem destruir às vezes a vida de uma pessoa por nada, por simples maldade que tem dentro do coração, né? Que nem esse povo, né? Que deu a paga que ele quis dar, né? Roubar a terra do povo de Deus, né? Então, às vezes, uma peleja pode ser esta também. Mas jamais devemos temer, né? Que a peleja sempre é do Senhor para os verdadeiros filhos de Deus. Continuamos no versículo 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Esta foi a promessa do Senhor, né, para aquele povo. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Olha que bênção, né? Nós não precisamos nem fazer nada, né? Que Deus peleja a favor de nós, né? Então, como é grande esse Deus que nós servimos, não desista do seu Deus, do Deus Criador de toda a terra, que deu seu Filho Jesus Cristo, né? Não desista desse Deus, por mais que a peleja seja grande, confie. Entre numa posição no jejum, ajunte a congregação, peça para orar, né? Então vamos, capítulo 18. Versículo do capítulo 20, né? Do 2 Crônicos. 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. Então, assim que eles ouviram os profetas, eles já se prostraram e adoraram antes de receber. Vocês estão vendo um detalhe? Eles creram antes de receber. Creia antes de receber. Adore ao Senhor antes de receber, né? Creia. Continuemos aqui no versículo 19. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta.
com voz muito alta. Perceberam? Às vezes, muitos cristãos são criticados por estarem louvando alto, orando alto, mas, né, nós até vemos aqui no versículo 19, você vê que cada versículo, Deus mostra algo para nós, não julgamos nossos irmãos. Tudo que for feito para Deus com amor, se é voz alta, voz baixa, adora o Senhor, não importa, tá? O importante é não julgar. Versículo 20... Versículo 20 agora, só um minutinho, que tem uma música do fundo aqui que eu quero tirar, para nós darmos continuidade. Continuando, né? E pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos teus profetas e prosperareis. Bom, esta passagem é muito conhecida, muito falada por todos os irmãos, né? Para nós crermos nos profetas, primeiramente em Deus, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Bom, mediante esta palavra eu não preciso nem explicar, né? E crede nos seus profetas e prosperareis, acreditando sempre nos profetas, porque Deus ele mostra quem é e quem não é de verdade, né? E uma palavra abençoada sempre teremos que receber, porque o nosso Deus que é o fiel, e verdadeiro e justo, né? Então continuemos aqui no versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, né, eles saíram louvando, crendo, acreditando, adorando, cantando, né, a importância do louvor, né, na fé, porque eles creram em Deus e nos seus profetas, né, que falaram que a peleja era do Senhor, para não temer. E quando começaram a cantar e dar louvores, olha a importância do versículo 22. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então nós entendemos aqui que mesmo mediante a promessa não devemos ficar de braços cruzados e devemos louvar, adorar ao Senhor, fazer algo para Deus, mostrar a confiança nele, né? Porque Deus já tinha dado a promessa, mas e quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Lógico que Deus ia pôr, porque foi promessa, mas como Deus se agradou, né, do gesto dos irmãos, né? Isso é muito importante para os irmãos saberem que louvores e o cantar e dar louvores a Deus é muito importante, né? Continuemos aqui no 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles mesmos se confundiram e se destruíram, né? Porque o nosso Deus, ele que domina. Ele criou cada um, né? E quem não seguir esse Deus maravilhoso, porque ele é justo juiz, ele dá oportunidade para todos, né? Agora, eles que foram pelejar contra um... Bom, vamos continuar, né? Então, como eu vinha dizendo, né? Deus é justo, é juiz, é fiel, é amoroso com todos, dá oportunidade para todos. Então, o povo de Deus, eles estavam, né, na terra prometida de Deus deles. Eles não estavam indo lá, né, perturbar a vida desse povo. Esse povo que veio pelejar contra o povo de Deus, sem o povo ter feito nada,
Então nós temos que entender isso, né? Que infelizmente neste mundo temos pessoas assim, sabe? Pessoas que vêm contra nós sem nós fizermos nada para ela. Então que nós não precisamos ter ódio, porque a justiça pertence a Deus e Ele é fiel. Deus é fiel, Ele peleja por nós. É assim que nós devemos nos apegar a Deus e essa palavra diz isso. Apegue-se ao Senhor, Ele pelejará a favor de vós, sabe? Agora os inimigos, eles ou se arrependam e aceitem o nosso Deus, ou vão para lá, não venham mexer com o povo de Deus, né? E o povo de Deus, em primeiro lugar, ele tem que crer, estar na presença, estar nos caminhos do Senhor, né? Andando corretamente, não achando que só na hora da peleja eu vou lá chorar para o Senhor, não. Josafá, ele era um homem reto. Na presença de Deus, ele revolucionou no seu reinado, ele colocou a obra de Deus, sabe, e novamente onde tinha que ser, né? Ensinou o povo de Deus novamente a ser como seus pais, como os antigos, né? Tanto que na oração dele, se nós observamos no começo, né? Ele mencionou isso a Deus, né? Das promessas do povo, né? De Deus, né? Dos seus pais, né? Então, Deus não é injusto. Parece que Deus é injusto, foi contra aquele povo. Deus também nos criou. Sim, Deus nos criou, deu oportunidade também. Agora as pessoas, elas criam maldade dentro de si. Deus dá oportunidade para todos. Então, entregue-se a esse Deus maravilhoso. Ele não pede nada além de amor, de respeito. É isso. E os irmãos que é da fé, se mantenham-se firmes, creiam que Deus pelejará, né? Pertence a Ele, não a nós. A nós pertence a glorificá-lo e a louvá-lo, né? Porque mesmo na hora da peleja, que o inimigo parece tão imenso, se você crer e continuar firme, louvando e adorando, glorificando o nome de Deus, mesmo na hora da dor, nós temos sim que glorificar. Aleluias, glórias a Deus. Glórias, glórias, aleluias ao Senhor, que é fiel e justo juiz. Amém? Continuando no versículo 24. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Nenhum escapou. Creiam, Deus, Ele é justo. Ele dá a cada um a sua paga, o que se merece. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos. Ainda eles tiveram direito dos despojos, né? Olha como Deus abençoa aquele que é fiel a Ele. E acharam entre eles riquezas, e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto, que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era noite. Olha que bênção, né? Como que Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele é justo, né? Porque vem aquele povo contra você sem você estar fazendo nada, né? De repente, e você fica assim, sem saber, mas não desanime de Deus não, porque tem esses perversos neste mundo. Ou quando eles estão bem, estão cheios de despojo, cheios de riquezas, cheios não se importe com isso. Que a justiça de Deus, ela é divina, ela é gloriosa. Deus é justo juiz. Com certeza, né? Deus, ele só faz aquilo que é justo. E você tem que crer, se manter crendo, né, no nosso Senhor, louvando, adorando, né? E principalmente, né, crer em Deus e nos seus profetas para prosperar, né? Então, crer nas boas novas do Evangelho, né? Que já nos foi deixado também pelos profetas de Deus. Versículo 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, pois ali louvaram a Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o vale de bênção até ao dia de hoje.
Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Glórias a Deus, né? Deus deu a vitória, o povo voltou alegre e contente. Por quê? Porque confiaram, se manteram firmes. Na hora que eles foram lá para olhar, porque Deus falou só para olhar, eles não foram com medo, com dúvida. Eles foram louvando, glorificando o santo nome do nosso Senhor, nosso Deus Criador. Criador em tudo que há nesta terra, o que nos deu seu Filho Jesus Cristo, para nós que crermos nele, sermos salvos para a eternidade na glória e na paz. Porque a eternidade também é para os perversos, só que não na luz, nas trevas. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Olha que bênção, né? Depois ele veio a paz, né? Então, é como eu falei, né? Nesse acontecimento, nessa passagem da vida de Josafá, do reinado dele, principalmente nessa passagem aqui dessa peleja, nós aprendemos tantas coisas belas. Em cada versículo tem um ensinamento, tem uma reflexão que Deus nos deixa, né? Dependendo daquilo que também é aquele momento que você está passando. E aqui a gente vê, né, que ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Então, a peleja ela vem, mas a certeza depois da quietude, da paz, né, da alegria, como aconteceu com esse povo, ela é certa. Mas desde que você já vinha antes se mantendo na presença do Senhor, e na hora da peleja você confia, você ajoelha, você adora a Deus antes de receber. Eles adoraram só pelo fato, porque eles creram nos profetas, né? E por isso eles prosperaram, como a palavra diz, porque eles adoraram e se ajoelharam assim que receberam as boas novas dos profetas. Glórias a Deus, aleluia, Deus é fiel. Eu creio nessa palavra e nessa promessa. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Silim, e andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Que bênção, né? Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com o Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acácias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, foi impiedoso. Sejamos humildes, mesmo contra nossos opressores, colocamos sempre na mão do Senhor, não precisamos nos juntar com ninguém para serem impiedosos, né? Então, o que aconteceu? Continuando. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, em Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acásias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Isso está em 37. Então é triste, né, irmãos e irmãs? Porque nós temos que permanecer firmes até o fim. Não só em um momento. Por que ele não continuou agindo da maneira que ele agia antes, né? Então nós temos que estar vigilantes, né? Porque a palavra também diz, né, que o que receberá a coroa é o que permanecer até o fim, né? Josafá, falando português de hoje, pisou na bola com o Senhor, né? Então nós devemos também estar atentos a isso, né? Deus, ele dá a promessa, ele dá a vitória. Creia nos seus profetas, ajoelhe já glorificando e agradecendo.
Ore ao Senhor com fé. É essa palavra que nos ensina. Eu não sei qual é a peleja da sua vida, mas se você crê neste momento, essa peleja ela é garantida para a sua vida. Glorifique a Deus, comece a glorificar que a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. E é por isso que eu não me envergonho do Evangelho, pelo Deus abençoado, maravilhoso, Criador de tudo que nessa terra há, tudo no universo há, e que deu seu Filho Jesus Cristo para, se eu me arrepender dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados e nele crer, assim eu ser salva para a luz, para a vida eterna, na maravilha, na bênção, na glória e na alegria com o meu Senhor Jesus. Então eu não me envergonho do Evangelho, pelo contrário, eu glorifico o nome do meu Senhor que me tirou de um mundo ilusório, né? Que é aqui nessa terra, onde o mundo aí fora parece tão maravilhoso, tão alegre, tudo é tão gostoso. Não, é engano. Eu glorifico o nome do Senhor por Ele ter me resgatado do mundo, das baladas, né, dessas coisas que o mundo que atrai, né? Agora, glórias a Deus, eu estou firme na presença do Senhor cada vez mais e pretendo cada vez estar mais firme, dependendo da peleja que vir, que é nele que eu vou crer, tá? Só consertando a data que eu falei janeiro no começo do vídeo, é dia 27/3/2014, né? Não janeiro, como eu tinha falado. E o que prevalece de tudo isso é que nós devemos né, anunciar as boas novas de Jesus. Pregai o Evangelho a toda criatura, é isso que nós estamos fazendo. Eu não me envergonho do Evangelho, né? E tá lançado aí o desafio. A quem não se envergonha do Evangelho, peça para Deus, né? Busque na palavra, uma palavra para você mesmo, que sirva para você, e assim você possa passar para um irmão, uma irmã que está com alguma necessidade, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós ensinamos um para o outro. Com a minha dor, de repente, outro aprendeu. Com a própria palavra que Deus me deu, com a palavra que o irmão vai pregar, eu vou também tomar para mim e vai ser bênção, porque tudo que vem do Senhor é bênção. Então eu glorifico o nome do meu Senhor Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, meu Salvador. Amém? Eu deixo os irmãos, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam dentro de cada um de vocês. E eu desejo para vocês bênçãos, bênçãos e bênçãos do Senhor Jesus. Deus abençoe e ficam todos na paz.